Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele descubra todo o nosso entendimento. Que Deus nos abençoe aqui nesta noite, queridos. Amados, eu quero que vocês fiquem de pé, gentileza, e abram na Santa Epístola do São Paulo, no capítulo 9. Vamos ler hoje dos versos 14 ao 18. Estamos prosseguindo aqui para finalizar essa parte aqui ainda. Romanos capítulo 9, versos 14 ao 18, falando ainda sobre a introdução da parte da soberania de Deus ao seu povo, que diz assim, irmãos, versículo 14: Que diremos, pois, acaso há injustiça em Deus? De maneira alguma. Pois diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e compadecer-me-ei de quem eu me compadecer. Assim, pois, isso não depende do que quer e nem do que corre, mas de Deus que tem compaixão. Porque a Escritura disse ao Faraó: para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. E de maneira que tem compaixão de quem quer, e quem quer que endurece. Justo e eterno Deus, te agradecemos, ó Pai, pela tua infinita misericórdia, Senhor. Aos teus santos que aqui estão, abençoa também aqueles que não vão conseguir chegar aqui, Pai, por algum motivo, seja ele de trabalho, de enfermidade ou de doenças, ó Senhor. Abençoe ele também e a todos os teus eleitos que estão espalhados pelo mundo afora, Senhor. Dispensa uma bênção especial sobre cada um deles. Te pedimos esta bênção, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Poder sentar, santos? Então nós estamos dando aqui continuidade à Epístola de Paulo. Tivemos aqui uma pequena parada, né? Onde o Igor trouxe uma exposição aqui, mas não foi na Epístola aos Romanos. Aí nós estamos retornando aqui de novo. E hoje nós vamos dar aqui continuidade dos versos 14 até os versos 18 para os santos, tá? Aqui em cima é muito quente, viu? Quente demais aqui. Por isso que eu não peguei o paletó, que está muito quente, né? Mas é assim mesmo. Então o tema que eu resolvi escolher aqui para os santos, nessa exposição, chamamos ele de a soberania acima de todas as coisas. E a tese que Deus ele não negocia e nem depende do homem para executar os seus planos, tá? Deus, como ser soberano, ele não tem necessidade alguma da participação humana para depender disso. E o capítulo 9 de Romanos, ele trabalha com a desconstrução da filosofia humana e constrói o pensamento paulino em cima de que Deus faz todas as coisas segundo conforme o conselho da sua boa vontade, santos. O apóstolo agora, ele aborda o assunto que ele tinha em vista na parte anterior, que é a rejeição dos judeus e o chamado dos gentios. Nós agora estamos dentro do projeto soteriológico de Deus, não por uma falha dos judeus, não por algum erro de percurso de Deus, mas pela sua soberania, santos. Deus chama também os gentios para agora completar o plano soteriológico que ele tinha anteriormente decretado em sua mente com o seu conselho na eternidade. Que Deus havia determinado expulsar o seu antigo povo da aliança como tal e estender o chamado do Evangelho de uma forma indiscriminadamente a todos os homens. Não cada homem, mas homens de todas as etnias. Deus deveria chamar eles. E dizemos assim, que o projeto de Deus ainda não está completo, irmãos. Uma vez me perguntaram no seminário, não aqui no Batista do Norte, disse, por que Jesus ainda não veio? Porque a teologia que é pregada é dita que Jesus já está às portas. Isso quer dizer, ele pode voltar a qualquer momento, irmãos. Mas isso também não é verdade.
Jesus não pode voltar a qualquer momento. Jesus vai voltar no momento correto que Deus prescreveu, santos. Eu acredito que quando o último eleito nascer e entrar nas fileiras da igreja, eu acredito que a coisa está para encerrar, santos. Mas enquanto não nascer o último eleito, e quando Deus não chamá-lo, quando Deus não fizer o novo nascimento dele, enquanto Deus não fazer a conversão dele, acredito que Cristo não voltará, santos. Mas as Escrituras também delimitam a volta de nosso Senhor Jesus Cristo, porque isso também está dentro do projeto de Deus. Tudo está dentro do cronômetro de Deus. Tudo está marcado por Deus para que isso possa acontecer. Então, nada é fora do projeto de Deus, santos. Mais uma vez eu vou dizer para vocês, a história não corre solta de Deus, mas a história corre dentro de Deus, irmãos. Dentro de Deus. Nada consegue fugir ao alcance de Deus. Não existe nada no universo, irmãos, que esteja correndo solto sem o controle absoluto de Deus, nas mãos de Deus. Como disse o falecido pastor Sproul, não existe uma só molécula que esteja solta no universo que Deus não esteja no controle dela, santos. E é um ponto que ele está prestes a estabelecer, que ele faz isso mostrando, em primeiro lugar, que Deus é perfeitamente livre para agir assim, queridos. E segundo, que ele havia declarado nos profetas que era a sua intenção de fazer isso. Então não tinha nada obscuro que pudesse tapar a vista da sociedade, a vista do próprio Deus, que isso deveria acontecer, santos. Deus nunca escondeu que os gentios um dia não haveria de fazer parte da sua igreja. Não existe igrejas na parte pluralizada, mas é na parte singularizada. Igreja é única, irmãos. A igreja é formada por eleitos de Deus. A igreja do Antigo Testamento e a igreja do Novo Testamento é uma coisa só. Não existe igrejas, irmãos. Eu acredito que também no meio do dispensacionalismo, eles fazem uma diferença entre igreja do Antigo Testamento, que é o povo de Israel, e igreja do Novo Testamento, que é os gentios. Mas na mente de Deus não existe divisões. Existe a soma entre judeus e gentios, fazendo um corpo só. E Deus sabia muito bem, irmãos, pela sua presciência, que os gentios iriam se acoplar à igreja de uma vez por todas. É porque não chegou a plenitude dos tempos para os gentios. Mas quando chegou, as portas foram escancaradas. Que Deus tem a liberdade de rejeitar os judeus e chamar os gentios, argumenta o apóstolo Paulo. Paulo argumenta que os judeus eles foram excluídos de propósito, irmãos, para causar ciúmes e para enxertar um galho que não era natural colocado numa árvore. Esse galho antinatural são os gentios. Os gentios eles não poderiam entrar da forma que entrou, de uma forma natural não, queridos, eles não poderiam entrar. Mas de uma forma antinatural, os gentios entram na árvore de Deus, que chamamos de enxerto. Quem trabalha com árvore conhece muito bem como funciona isso, o enxerto. E esse galho foi enxertado na árvore da oliveira brava de Deus, para que pudesse ter vida, porque se não colocasse ele, enxertasse, ele não poderia ter vida em si próprio. Aí Deus dá vida aos gentios, que agora eles fazem parte dessa árvore e dessa raiz santa. Letra A, mostrando que as promessas que ele tinha feito e pelas quais ele graciosamente se vinculou, não foram feitas aos descendentes naturais. O que ele quer dizer? Que não foi feita nenhuma promessa com os judeus, etnia, com a nação de Israel. Deus nunca fez pacto com Israel, a nação completa. É como se Deus estivesse tirando judeus dentro do judaísmo, tirando israelitas dentro da nação de Israel. Aí sim, Deus fez pacto com a descendência espiritual de Abraão, não com cada um deles, irmãos. Ou seja, que cada israelita individual como tal, mas fez pacto com a semente espiritual de Israel. O que, quando a Bíblia fala de lado moral e lado espiritual, irmãos, é totalmente diferenciado.
Deus não fez pacto com o lado moral de Israel. Deus fez pacto com o lado espiritual de Israel. Quando você pega Gênesis capítulo 3, verso 15, ali já faz a divisão da semente da mulher, a semente espiritual. E tem a serpente de um lado, representando o mal, e tem a mulher representando o bem. Da semente da mulher, Deus fez promessa, que vai parar em Isaac. Então, Deus não fez pacto com Ismael, não fez pacto com todo judeu, mas aquele que está ligado a Isaac, mas aquele que está ligado ao lado espiritual de Deus, Deus fez pacto com esse. Por isso que muitas vezes quando Jesus falava o evangelho, eles não entendiam, eles rejeitavam a Cristo. E muitas das vezes Jesus chama a dizer assim: vocês têm um pai de fato, e não é Abraão. Se Abraão fosse vosso pai, vocês me amariam. Mas vocês têm um pai que não é Deus, que o vosso pai é o diabo, é o vosso pai. Então ali nós vemos a separação em Gênesis, os filhos do diabo e os filhos de Deus, irmãos. Sempre foi assim e sempre será assim, dessa forma. Então nessa parte do modo etnia não existe, mas sim a parte espiritual. Isto é claro que a partir do caso de Ismael e Isaque, ambos eram os filhos de Abraão. Não é que Agar era uma prostituta. Agar não era uma prostituta, santos. Agar era uma serva de Abraão e da sua esposa. Então eles usaram de uma forma não autorizada para gerar filhos. Porque naquela época também as escravas podiam dar filhos aos seus senhores. Era natural isso no Oriente Médio. Isso não era nenhum escândalo no Oriente Médio. É por isso que lá o homem poderia ter, muitas vezes, na parte islâmica, o homem tem várias mulheres. E não é pecado diante do livro do Corão. Tá? Não é ao Corão, é Corão. O livro do Corão diz o seguinte, que o homem pode ter várias mulheres. Qual é o pecado que o Corão diz? Se ele não tiver condições financeiras de manter elas. Então ele está em pecado. Aí ele diz, está em haram. Porque haram é pecado. E se eu não posso sustentar as minhas esposas, eu estou em pecado. Então esse costume, irmãos, oriental, isso é uma prática normal. É só você estudar um pouquinho de cultura, que você vê que isso é uma prática normativa no meio daquele povo. Aí quando Sara entrega Agar para ter filhos com Abraão, isso era uma prática normal. Mas qual foi o erro ali de Sara? Qual foi o engano de Abraão? Foi porque eles não cumpriram a promessa. Eles trocaram Ismael no lugar de Isaac. Aí não pode, querido. A bênção é de Isaac. A bênção não é com Ismael. Então Ismael era filho da terra. E Isaac, filho da promessa. Então é nele que eu me concentro as promessas. Então ali ele fez uma separação dizendo assim, que esse menino Ismael, ele não tem nada comigo. Mas o outro que ela vai ser gerado, esse tem tudo a ver comigo, porque ele está debaixo das promessas que eu fiz com o velho Abraão. Então, para mim, não tem nada de impossível, porque eles estavam pensando no cansaço, eles estavam pensando mais de 10 anos, que a promessa já havia sido feita, e a velhice, que eu não posso gerar filhos. Ele se esqueceu de um detalhe, irmãos. Para Deus não tem velhice. Para o espermatozoide e os óvulos, para Deus isso é coisa fácil. Ele germina onde ele quer. Onde não tem vida, ele dá vida, queridos. Então, para Deus isso é café pequeno. Então, isto é o que Deus fez com Abraão. Então, o escolhido não era Ismael, mas Isaque. E também o caso de Esaú e Jacó se torna uma coisa bem semelhante, que embora filhos dos mesmos pais, da mesma barriga, mas Deus não quer a corrente da promessa com o Esaú. E Esaú tinha tudo para ser, irmãos. Olha, Esaú fiel, Jacó infiel. Esaú fiel aos pais, Jacó infiel aos pais. Esaú primogênito, as bênçãos caem sobre o primogênito, não caem sobre o outro, meu irmão. E Deus fez o contrário, quebrou a rotina. Trouxe as bênçãos para o infiel, o enrolão, o enganador, mas não trouxe para o seu legítimo filho, podemos dizer assim, o primogênito. É tanto que Esaú fica zangado com Jacó, né? Em termos práticos.
Mas Jacó era o escolhido de Deus, irmãos, e não Esaú, santos. Esaú era filho da terra, mesmo ser gerado pela semente de Abraão, mas ele disse, eu não fiz promessa para ele, eu fiz para o outro. É tanto que o texto diz que o mais velho servirá ao mais novo. Ou seja, Esaú será servo de Jacó. Quando Esaú viu isso, meu irmão, essa promessa, ele ficou louco, disse, vou matá-lo. Aí houve aquela trevo de Jacó ficar orando no val de Jaboque, pedindo a Deus para libertar ele das mãos de seu irmão, porque ele iria matá-lo. É como se Jacó roubasse a bênção de Esaú. De fato, isso aconteceu, irmãos. Na prática, aconteceu assim. Porque o mais novo não pode passar na frente do mais velho. Mas foi Deus que quis, aí ninguém argumenta, irmãos. Porque é o legislador que determinou, é o soberano que quis dessa forma. Aí o apóstolo Paulo traz esses dois quadros, ele pinta esses dois quadros de Jacó e Esaú, e de Ismael e de Isaac, e disse, é Deus que faz a coisa. Então nós não podemos argumentar com ele, porque ele faz essas coisas. Então, ao mostrar que Deus é perfeitamente soberano na distribuição de seus favores, ele nunca foi injusto, irmãos. Ele chama os trabalhadores para trabalhar na vinha de manhã até as 18 horas, e diz, vou te pagar 1.000 libras. E chama uns de meio-dia até as 18 horas, e disse, vou te pagar 1.000 libras. Veja que coisa, não pode ser injusto? Eu peguei de 8 da manhã, vou até as 18, vou ganhar 1.000 libras. Eu pego de 12 horas até 18 horas, vou trabalhar bem menos e vou ganhar a mesma quantidade. Os servos começam agora a argumentar contra o Senhor. Ele disse, eu faço o que eu quero do que é meu. E ele não foi injusto. Por que ele não foi injusto com os trabalhadores da vinha? Porque o contrato que eu fiz com aqueles de 8 da manhã até as 18 horas, eu disse que ia pagar tanto e paguei. E o contrato que eu fiz com aqueles de 12 horas até as 18, eu paguei os 1.000. Então não tem nada de injusto de Deus. Porque eu pago a quem eu quero. Eu digo as horas que vão ser trabalhadas, sou eu que determino. Então não tem injustiça, irmãos. Deus, não há névoa de injustiça em Deus. Não há névoa de injustiça. Nenhuma molécula de Deus tem partes injustas. Então Paulo começa a desconstruir, no meio do judaísmo, que essa visão não é propriamente a de Deus, irmãos. Os nossos caminhos não são os caminhos de Deus. Os nossos pensamentos pequenos não são os pensamentos de Deus, que são gigantescos. É totalmente diferente. Deus não pensa feito nós. Nós somos pequenos demais para isso, para compreender. Mesmo o melhor teólogo que exista hoje no continente não consegue chegar à porcentagem de Deus, que ele é muito pequeno. Ele não consegue entender a mente de Deus. O que nós temos aqui, irmãos, são fagulhas do conhecimento de Deus, que é isso aqui que temos em mãos, que chamamos de Escrituras. Isso é muito pequeno para a relação de Deus. Deus não se pode medir pelos 66 livros. Deus não se pode medir pela filosofia. Deus não se pode medir pela teologia, irmão, isso é muito rasa. E nós ficamos ainda engrandecidos com aquilo que nós bebemos da teologia. Agora imagine quando Deus assiste essas coisas. E se levanta um ímpio, se levanta um que se descrente e diz assim, o Senhor é injusto. Quem poderá se levantar contra Deus, irmãos? Então Paulo quer mostrar aqui nessa introdução que ninguém pode se levantar contra a soberania de Deus. Ao mostrar que Deus é perfeitamente soberano nas suas distribuições e seus favores, que ele não é determinado pelas ações exteriores e nem pelo caráter pessoal dos homens e na seleção dos objetos da sua misericórdia. Deus não pede conselho, ele dá conselhos. É diferente, santos. Ele não, para escolher, ele não vai dizer assim, alguém pode me dar um conselho para poder escolher? Ele não precisa disso. Ele é a própria essência da escolha. Ele é a coisa que é o gerador, que gera tudo. Nós dependemos dele. Nada há externo que possa afetar Deus. Nada pode afetar a soberania de Deus. Ele é absoluto em todas as coisas, irmãos. E Paulo quer mostrar aqui no capítulo 9, isto é uma realidade. Isto é comprovado pelos exemplos que acabei aqui de mencionar, pela escolha de Isaac em vez de Ismael. Ele escolheu um e não o outro. E é especialmente pelo de Jacó em vez de Esaú. Deus disse na introdução grega, eu odiei Esaú, irmãos. Você vai entender como Deus pode odiar um ser que não existe.
Se eles não eram nem nascidos, irmãos, como é que Deus pode adiar um ser que não existe? Vai entender? Não existia fisicamente, irmãos, mas na mente de Deus ele já existia. Na onisciência de Deus ele já existia. Todos nós já existimos para Deus. Só que a coisa não é concreta, não é palpável. Mas Deus já sabe das coisas. Agora tem coisas, irmãos, que nós não podemos explicar. Como funciona o amor de Deus? Ninguém sabe explicar isso. Por que que ele ama uns e odeia outros? Por que que ele escolhe uns e não escolhe a outros? Nós não sabemos dizer por que que ele faz isso. Nós recebemos a misericórdia dele apenas por receber. Neste caso, a escolha foi feita e anunciada antes do nascimento das crianças. Antes disso. Que se pode ver que não era de acordo com as obras, não pode ser, mas de acordo com o propósito soberano de Deus. E nos versos 6 a 13 ele vai dizer que não foi por obras, mas foi pelo propósito de Deus. Pode entender, irmãos, Deus tem um plano com cada ser humano de fato na terra. Mas quando você for dizer dessa forma, que Deus tem um plano com todas as pessoas da terra, você vai ter que saber medir a esfera e a profundidade e a largura dessas palavras, irmãos. Porque quando os crentes vão dizer isso aí fora, que Deus tem um projeto com você, ele quer dizer que Deus quer salvar vocês. É isso que a igreja está dizendo aí fora. Mas a palavra correta não seria essa, que Deus quer salvar vocês. Agora, de fato, Deus tem um plano cabal, perfeito, linear, com cada ser humano. Uns para salvar, outros para rejeitar. Uns para engrandecer, outros para humilhar. Deus tem um plano com cada um de nós, só que nós não sabemos como funciona isso. E nós não sabemos a extensão, de onde vai parar isso. Só sabemos de uma coisa, Ele é soberano, meu irmão. Isso não tem dúvida disso. Ele é soberano em todas as suas coisas. E contra esta doutrina da soberania de Deus, há duas objeções óbvias que foram instadas em todas as obras da era do mundo, e que o apóstolo Paulo aqui explicitamente ele afirma e ele responde, santos. A primeira é que é injustiça, ou que é injusto que Deus assim escolha um e rejeite o outro, por o seu mero bom prazer, diz o versículo 14. A humanidade olha para Deus e diz assim, as duas correntes mais de peso que temos hoje, dentro da teologia, calvinismo e arminianismo. Entendam, irmãos. Quando os arminianos dizem assim, que Deus é injusto, eles não estão dizendo que Deus é injusto não, santos. Vocês têm que entender, viu? Ele está dizendo que esse Deus que o calvinismo prega, que escolhe um e não escolhe outros, é injusto. Ele não está dizendo que é o Deus das Escrituras. Ele está afirmando que é o Deus que os calvinistas creem. Agora, claro, irmãos, que logicamente que isso vai parar do Deus das Escrituras, porque é Ele que faz isso. Mas na mente deles, eles não querem dizer que é Deus, porque eles têm temor, certo temor de Deus, até com um pouco de ignorância, mas tem. A questão, quando dizemos assim, então você está me dizendo que Deus é injusto, ele não está dizendo que Deus é injusto, ele está dizendo que essa sua pregação, esse Deus que você apresenta na sua pregação para mim, ele é injusto, porque eu não consigo ver Deus dentro das Escrituras sendo injusto. Aí você vai ter que saber agora o que é justiça e o que é injustiça, santos. Porque eu não conheço o que é a palavra justiça. Porque se eu não conheço justiça, logicamente que eu não vou conhecer o que significa a palavra injustiça, irmãos. Porque se tem no mesmo crivo um barco cheio de pessoas que estão com dívidas, e eu digo só vai poder atravessar para o outro lado do rio quem não estiver com dívidas. Aí eu chego como o cara que eles me devem e digo assim, desses 10 homens que estão no barco, eu vou tirar 2 deles e vou mandar para o outro lado. E vou deixar os outros 8 lá em dívidas. Eu fui injusto com eles? Não, porque todos eles estão me devendo. Eu apenas aliviei a bagagem de 2 e salvei 2. E deixei os outros 8 lá morrerem nas suas dívidas. Então, Deus não é injusto, irmãos. Porque o barco está cheio de pecadores, que somos nós. E se Deus salva alguns pecadores dentro desse barco, usamos isso de misericórdia. Eu tenho que entender
Deus não está tratando de... A questão não é justiça e injustiça, porque quando Deus salva um pecador, Ele não está usando de justiça não, queridos, porque se Deus for usar de justiça com o pecador, o que é que Ele tem que fazer com ele? Ele tem que matá-lo. Isso é a justiça. Mas o que é que Deus faz? Aí Deus não usa de Caio Suné, que é a misericórdia, a injustiça, e Deus não aplica a justiça. Aí Deus usa a palavra chamada misericórdia. Usou misericórdia neles, aplicou misericórdia. Então não trabalhamos com a tecla justiça e injustiça, porque se Deus for aplicar a justiça, nós estamos quebrados, irmãos. Temos que morrer. Aí o que é que Deus faz? Deus aplica a sua misericórdia sobre nós. É por isso que nós somos salvos, por meio da graça, que é a manifestação exata da misericórdia de Deus. Aí isso eles não entendem. Quer ver, olhar um outro lado do quadro? O quadro tem dois lados, irmãos, frente e verso. Nós só conseguimos olhar para frente. Deus salvando pecadores. Aí ele vai dizer injustiça. Então também injustiça para mim, Deus me salvar. Porque se da mesma forma não pode salvar por causa desse esquema que Deus faz, aí a pessoa não reclama de Deus. Ela reclama de Deus quando ela é salva? Não reclama, fica calada, meu irmão. Mas por que ela fica calada? Então não seria injustiça Deus me salvar, porque eu sou um pecador? Da mesma forma que Ele salva um pecador, do seu lado injusto para a justiça, seria injustiça de Deus Ele me salvar, porque Ele não poderia me salvar, que eu não mereço. Sou um pecador, depravado, ignorante, irracional, desgraçado, miserável diante de Deus, e Ele me salva. Então Deus também está errado de fazer isso, porque Deus não aplicou de fato a justiça dEle, porque eu não mereço ser salvo e Deus me salvou. E por que as pessoas, quando são salvas, não reclamam para Deus? Os próprios arminianos não reclamam para Deus. O Senhor foi injusto comigo, o Senhor não é para ter me salvado não, porque eu não mereço, eu sou um pecador, e por que tu me salvasse? Agora, quando Deus salva um e não salva outros, eles começam a reclamar. Como pode ser um negócio desse, irmãos? Não é para reclamar não, é para ficar calado da mesma forma, queridos, porque se Deus salva um pecador depravado, é porque ele não merece. Então nós temos que entender, irmãos, os dois lados. Então Paulo está mostrando aqui que essa é a prerrogativa da misericórdia dele, dizendo: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Ou seja, depende de mim, não é de você não. Deus, quando olha para nós, o que é que Ele vê em nós? Simplesmente nada. Nada. Ele não vê nada que possa olhar e dizer assim: eu escolhi por causa disso. Mas não foi, santos. Tem nada em nós. E tem muita desgraça em nós. Mas Deus, versículos 15 e 16, diz que eu tenho misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Então diz que Ele exerce esse direito, como é evidente no caso de Faraó, quando ele diz para Faraó: para isso mesmo te levantei, tu nascesse para isso. Eu te fiz chegar no trono para isso, rapaz. Não foi que você subiu ao trono porque você era bom intelectualmente, você era bom de comando, você era o queridinho de Ramsés, mas eu te levantei para que você chegasse aonde eu quis. Para em ti eu vou mostrar o meu nome, vou acabar com você, eu vou humilhar você. E foi isso que Deus fez com o Faraó, com Ramsés II. Humilhou Faraó, meu irmão. Humilhou Faraó. Mas ele disse: olha, Moisés, diz a ele, ele nasceu para isso. Eu vou acabar com o Egito. Tenho prazer de fazer isso, por causa de Israel. Então eu coloquei Ramsés lá, para que ele anunciasse o meu nome. E sem querer, meu irmão, sem querer, querendo, ele anunciou. Porque Faraó foi o responsável por ativar as pragas. As pragas manifestaram Deus. E Deus se manifestou a Israel por meio das pragas. Deus abriu o mar, Deus lançou as 10 pragas, Deus lançou coluna de fogo, Deus fez o mar se abrir por causa de quem? Por causa de Israel, queridos. E Ramsés foi a peça fundamental para que isso acontecesse. Quando o exército estava dentro do Egito, Deus atiçou ele de novo: vai lá e pega o povo que está lá para atravessar o mar. Porque, irmãos, para um bom general, é claro, irmãos, se o mar está lá, eu estou aqui, atrás de mim está Faraó, na mente de Faraó disse: hoje peguei eles agora, vou matar todos eles,
não tem como fugir da minha espada. Aí Deus disse, é para isso que eu quis que o povo ficasse aqui, ó, no mar, porque é aqui que eles vão mostrar quem eu sou, e é aqui que eu vou acabar com vocês. Diz que o mar, meu irmão, abriu-se de uma banda do Oriente a outra, que engoliu o exército de Faraó. Todo o Egito foi exterminado de uma pancada só. Aí Deus foi glorificado, irmãos. Eu disse, olha, esses fatos que estão ocorrendo aqui, o mundo vai saber. Esses fatos que ocorreram aqui com Faraó, o mundo vai saber dessas coisas. E, de fato, Ramsés mandou apagar todos os nomes de Moisés. Ramsés, o pai, mandou apagar todos os nomes de Moisés, dos escritos, todos os nomes de Moisés, dos pilares, mas isso não adiantou, queridos. O evangelho foi espaço. Todo mundo foi conhecendo da história. Não tem como negar, queridos, que o nome de Deus, através de Ramsés, foi levado à última instância. E Deus massacrou ele por causa disso. Mas Paulo mostra aqui, disse, para isto mesmo te levantei. Faz questão de mostrar isso. Então Ramsés é instrumento de Deus, para o próprio benefício de Deus. Ramsés foi levantado para anunciar o evangelho de Deus. E ele anunciou, querendo ou não, ele anunciou o evangelho de Deus. Mas de uma forma soberana, Deus controla a mente do indivíduo. Controla os impulsos do indivíduo. Ele controla as forças da natureza, porque Deus cria os meios necessários para chegar a seu determinado fim. É fato, irmão. Deus é um general, como a Bíblia descreve. Um general, irmãos, quem foi militar sabe disso, que jamais ele faz um plano aleatoriamente. Ele faz um plano orquestrado, todo projetado, passo a passo da campanha, o que é que vai acontecer. Aqui vai acontecer isso, aqui vai acontecer isso, aqui vai acontecer isso, e aqui vai acontecer isso. E o checkmate será aqui, ó. Tudo é projetado. Deus é por especialista. Fez isso. Projetou tudo, meu irmão, para que isso acontecesse. E aconteceu da forma que Deus quis. Faraó foi vítima de Deus. E a segunda objeção é que a doutrina for verdadeira, ele destrói a responsabilidade humana, que é o tema que muitos pregam sobre livre-arbítrio, que a gente já falou aqui em ensino sobre livre-arbítrio, que é a parte arminiana moderna, contemporânea, acredita no livre-arbítrio, porque Armínio nunca acreditou nisso antes. Aí fica difícil. Teologia clássica, está lá, arminianismo, ele não acreditava nessas condições que o homem tem hoje. Armínio acreditava que Deus é soberano, que Deus escolhe um e rejeita outro. Mas os arminianos de hoje parece que fizeram um divórcio com o seu pai. E Paulo diz aqui que não há injustiça feita a um homem mau no perdão de outro, especialmente porque há os objetivos mais altos a serem realizados, tanto na punição dos vasos da ira, quanto no perdão dos vasos de misericórdia. Deus não faz nada mais do que exercer um direito inerente de si próprio, inerente da sua soberania, irmãos. É isso que ele faz. Ele não está preocupado com conselhos, ele não está preocupado com comentários, ele não está preocupado com isso. Ele exerce tudo isso, irmãos. O versículo 14, ele abre dessa forma. Que diremos então? Acredito que em algumas linguagens está. O que diremos, pois, né? A injustiça da parte de Deus, ele diz, de forma alguma a injustiça da parte de Deus, irmãos. Então Paulo já abre e fecha a argumentação. Não há injustiça da parte de Deus. O apóstolo está aqui de acordo com a sua maneira habitual, de como se tivesse um interlocutor que ele está falando, fazendo perguntas e respondendo. Então ele propõe aqui a objeção à sua própria doutrina, na forma de uma pergunta que ele faz. Ele faz a pergunta e ele responde. Ele nega a sua validade e imediatamente junta o seu raciocínio, que Paulo responde com a vontade no capítulo 3 e 5. Ele já tinha respondido isso. Paulo já tinha respondido isso no capítulo 3, verso 5, irmãos, quando ele diz, mas se a nossa injustiça ressaltar a justiça de Deus, o que nós diremos?
Seria Deus injusto de tomar a vingança? Claro que não, querido. Claro que não, eu já tinha respondido lá atrás que não podemos argumentar contra Deus. Não podemos dizer nada contra Deus. Que a injustiça dos homens que sobressai sobre a justiça de Deus é o que acontece. Os homens querem tratar de uma justiça terrena com a justiça divina, queridos. Qual é a diferença, irmãos? Eu, como pecador, eu não posso agir como Deus age, porque eu sou um pecador igual a vocês. Mas Deus estando num campo atemporal, e nós estamos num campo temporal, o que é que acontece? Tudo que está aqui embaixo é pecaminoso, é sujo, é depravado, é pecaminoso, é injusto. Tudo que está nessa camada é santidade, é justiça. Tudo que está aqui é bom e tudo que está aqui é mal. Então eu não posso mesclar a justiça pecaminosa, minha justiça pecaminosa, com a justiça de Deus, que não podemos fazer isso. Deus, ele diz, eu faço o que eu quero do que é meu. Por que eu nasci negro? Porque Deus quis, rapaz. Por que eu nasci pobre? Porque isso é coisa ruim, segundo a terra, né? Não é ruim? As pessoas acham que a cor ela tem uma diferença em qualidade, que os brancos são melhores do que os negros. O negro poderia dizer assim, já que é assim, então por que eu nasci negro? Por que eu nasci pobre? Por que eu nasci com esse cabelo pichain? Por que eu nasci tão desgraçado? Por que eu nasci em Exu? Veja, só coisas ruins. Aí Deus disse, porque eu quis. Por que eu sou feio? Porque eu quis. Por que eu sou bonito? Porque eu quis. Por que eu nasci num berço de ouro? Porque eu quis. Por que eu tenho as melhores roupas, as grifes, os melhores perfumes? Porque eu quis. É Deus que faz isso. Deus move os pauzinhos para fazer isso. Quando você pega Atos capítulo 17, Paulo está pregando aos Coríntios, e Paulo está dizendo assim, ó, de um só fez toda a raça humana habitar sobre a terra, até as partes geográficas que você nasceu, os limites da sua habitação, foi Deus que fez. Ou seja, por que eu não consigo sair de Pernambuco para visitar outro país? Porque Deus disse, eu não quero você em outro país. Eu não quero você morando em outra habitação, você vai morar aqui, vai nascer aqui, vai morrer aqui. Geograficamente, você vai ficar aqui. Por que eu não nasci nos Estados Unidos? Eu queria nascer nos Estados Unidos. Eu queria. Eu sinto inveja, entre aspas, da cultura norte-americana. Eu gostaria de ser um americano, mas Deus disse, eu quero você se lascando ali no Brasil. Vou fazer o quê? Eu vou dizer, não, Senhor, eu gostaria de ser americano, não do sul, americano do norte, mas Deus disse, mas eu quero você se lascando na América do Sul, rapaz. Você vai ficar lá na América do Sul. Então eu vou fazer o quê? Aí eu vou argumentar contra Deus. Ele diz, não há injustiça da parte de Deus. A objeção óbvia aqui apresentada é que é injusto em Deus, assim, de acordo com o seu propósito, escolher um e rejeitar o outro. Ele diz, não é justo. Não é justo. Você vai fazer concurso, não vai passar. Vai fazer as melhores faculdades, não vai conseguir bom emprego. Não vai conseguir isso. Tem uns que não conseguem fazer, não conseguem entrar nesse âmbito e conseguem fazer faculdades. Aí um grande filósofo brasileiro, ele disse que o filho dele chegou assim e disse, pai, eu não quero fazer faculdade. Ele disse, por quê? Ele disse, porque ele deu exemplos de vários homens da mídia que tem dinheiro. E disse, olha, eles não fez, eles não terminaram a faculdade e hoje ele é dono do Facebook, criou o Facebook, está podre de rico, legal. Então eu acho que não vale a pena fazer faculdade e eu não vou fazer faculdade. Aí o pai fez assim, tá bom, fechado, vamos fazer o seguinte. Olha o que foi que ele fez. Ele estudou aonde? O cara que fez o Facebook, ele fez, não sei, Harvard. Não terminou Harvard, ele não terminou. Ele disse, olha, 1 ano de Harvard equivale 30 anos nessas faculdades vagabundas que nós temos aqui. 30 anos de faculdade. Ele disse, ele estudou 1 ano em Harvard, veja o que foi que ele fez. Então vamos fechar o seguinte, se você conseguir estudar, entrar em Harvard, passar 1 ano, você pode entrar nesse time aí. Eu deixo você não mais fazer faculdade. O que ele quer dizer, é impossível quase você entrar em Harvard. É a maior faculdade que o mundo tem hoje. Se você conseguir entrar lá, Santos, você está eleito para sempre.
Então, o que quer dizer, santos? Que Deus, ele controla os meios necessários. Dá inteligência para um que não dá para outro. Aí você olha assim, um cara que não fez faculdade, mas ele tem uma mentalidade que eu não tenho. E o cara que estuda tanto e muitas das vezes não consegue ganhar um bom emprego, não tem uma boa renda, e aquele que não tem. Mas por que isso acontece, irmãos? Acreditamos que Deus está por trás do seu plano, santos, para pessoas fazerem isso. Eu não estou instigando vocês a não estudarem, viu? Vocês têm que estudar, santos. Tem que estudar. Essa é a perspectiva que Deus faz nas suas escolhas. Teve um presidente dos Estados Unidos, o maior presidente dos Estados Unidos do Norte. Tentou ser vereador e não conseguiu. Tentou ser deputado várias vezes, não conseguiu. Tentou ser senador várias vezes, não conseguiu. Aí disse, eu vou arriscar. Entrou para a política mais uma vez e se candidatou-se a presidente da República. Ganhou? Ganhou, meu irmão. E ele ganha. Quem foi ele? Ganhou. Aí você começa a imaginar como é que ele entra na camadas mais baixas da política e não ganha. Quando chega no clímax final ele ganha. Acreditamos que Deus está envolvido, irmãos. Deus não queria ele como vereador, como deputado, como senador, mas Deus queria ele como presidente, como a cabeça das águias americanas. É assim que Deus faz, santos. Deus levanta um e abate outros. Deus bota um ímpio no governo brasileiro, porque Deus quer, santos. É Deus que quer, viu? Não é o povo, não. Deus coloca justos e ímpios para governar a nação. É Deus que faz isso. Deus escolheu. Não tem como dizer que não foi Deus, santos. Deus escolheu também e colocou o nosso querido presidente para governar a nossa nação, debaixo de uma mão decorrente e ímpia, mas Deus está por trás. E louvado seja Deus por todas essas coisas. Então aqui, mesmo assim, não há injustiça da parte de Deus. Isso Paulo nega e apoia a sua negação por um apelo. Em primeiro lugar, ele diz que as Escrituras, e em segundo, a experiência. Paulo disse, eu tenho Escritura e tenho propriedade, que experiência para falar sobre o assunto. Observa-se que esses argumentos do apóstolo são baseados em duas suposições. A primeira, que as Escrituras são a palavra de Deus, e a segunda é que o que Deus realmente faz não pode ser injusto. Não pode ser injusto. Nada do que está na mente de Deus é de uma forma injusta. Então Paulo diz que, consequentemente, qualquer objeção que possa ser demonstrada para militar contra uma declaração expressa das Escrituras, ela é bem respondida por Paulo. E nós hoje temos uma grande dificuldade em expressar essa doutrina da soberania de Deus, até mesmo dentro dos círculos reformados. Tem reformados que ele parte para o pressuposto de querer aliviar a tensão. Não precisa aliviar não, irmãos, tem que dar de cano de ferro. Se Deus está dizendo que é isso, é isso. Eu não posso dizer a um auditório para tentar acomodar uma coisa que não pode ser acomodada. Não pode. Se é, se não é, não é. Aí você é taxado como chato, como ignorante, como injusto, que taxem. Mas é Deus que está falando, então nós temos que aceitar. Agora aqui eu coloquei uma observação externa, no versículo 14. Que existe aqui uma acusação no meio das igrejas evangélicas de que Deus é injusto. A maior parte das igrejas dizem que Deus é injusto por causa de nós. Quando nós dizemos que Deus faz isso, então ele está dizendo, você está dizendo que Deus é injusto, porque Deus age dessa forma. Do jeito que os reformadores apresentam a soberania de Deus, que somos nós. Então ele está dizendo que nós somos responsáveis por trazer um falso ensino. E muitos deles dizem que nós somos satanistas. Eu vi um vídeo de um certo pastor pentecostal, que ele diz que essa doutrina demoníaca que os reformadores pregam da soberania de Deus, isso não procede de Deus. Eu fico assim imaginando, irmão, porque o que nós fazemos é apenas abrir as Escrituras. Então eles dizem o seguinte, o apóstolo Paulo diz, Deus escolhe e aqueles que ele vai salvar. Paulo diz isso. E essa doutrina é perturbadora para a humanidade, queridos. Ela penetra na mente das pessoas, que não conseguimos juntar e nem harmonizar, querido, as partes das Escrituras sobre isso. Eu não sei te dizer porque Deus escolhe, mas eu sei te dizer que Ele escolhe.
Mas eu não sei te dizer como ele faz isso. Eu não sei dizer, porque ele não deixou nada escrito. O que nós conseguimos enxergar em Deus, irmãos, é que está de Gênesis para frente. Mas o que está de Gênesis para trás, nós não conseguimos enxergar, que é a eternidade. Você não consegue enxergar. Então, o que nós temos em mãos hoje, uma pequena porção das Escrituras, que fala sobre isso. E o que ela fala, irmão, já é de grande proveito para a igreja, para não dizer que Deus é injusto, santos. Então, eles dizem que Deus é injusto porque ele escolhe uns e deixa outros, que essa doutrina ela se torna perturbadora, de fato, na mente das pessoas. Ela mexe com as emoções da pessoa. Ela trata a pessoa, a mente fica perturbada. Quando éramos acostumados a ouvir que Deus é amor, que Deus é amor, que Deus quer salvar, que Deus quer salvar, que Deus odeia o pecado, que Deus odeia o pecado. Aí quando chega agora, eu conheço que Deus não é dessa forma, que Deus não quer apenas salvar todos, mas Deus salva alguns e deixa outros, que Deus dá a um e não dá a outros. Aí isso começa os parafusos começam a roer a porca, começa a soltar da porca, porque não aguenta a pressão, porque o que nós aprendemos é que Deus é dessa forma. A Escritura, quando nós conhecemos a Bíblia de verdade, vemos que Deus é dessa forma aqui, totalmente avesso dessa forma que a gente conheceu, que o amor não significa que Deus quer salvar a todos, mas significa que Deus salva pecadores, irmãos. Essa é a mensagem central. Deus salva pecadores, porque Deus nunca prometeu, irmão, salvar a todos. Nós estamos lendo textos denorex, que é aquele texto que parece que é, mas não é. Aí nós lemos a Bíblia dessa forma. Sempre digo na sala de seminário, irmãos, não se divorcia texto de contexto. Não pode haver separação de texto de contexto. O texto ele é lido dentro desse contexto, ele não pode separar, porque se você conseguir separar os dois, eu não posso mais compreender a mente do autor. Mas é o que mais a igreja faz hoje, santos. Pega a carta de divórcio do texto para o contexto, separa os dois. Aí quer aplicar textos que não existem dentro das Escrituras. Mas Paulo aqui, ele é muito cheio de propriedades quando ele fala disso, mesmo sabendo que são assuntos perturbadores, como o apóstolo Pedro disse, mas temos que aceitar essa realidade. Nós temos que entender a realidade da coisa. Então, é um sofrimento grande mexer com essas doutrinas aqui. Então, é necessário, santos, amadurecermos. E descobrimos que não conseguimos explicar cada detalhe da mente de Deus. É simples, irmãos. Você não vai conseguir entender Deus, porque Deus não se entende dessa forma, não. Como eu pego a soma, ou a multiplicação, ou a divisão, ou a essência da química, da física, as substâncias, eu começo a compreender a física, a química. Quando eu pego a essência da química, das substâncias, eu consigo decifrar o que é que eles têm em si, as substâncias, o cálcio, a fórmula de um cálcio, o enxofre, eu começo a ver as fórmulas, consigo encaixar as fórmulas, mas com Deus não se encaixa não tem como não. Deus não tem fórmula para poder encaixar Deus, não. Deus tem essência, mas fórmula não tem não, para poder encaixar Ele. Como é que eu vou encaixar se eu não consigo mexer com as fórmulas de Deus? Não podemos fazer isso. Então, fica perturbador tentar entender Deus dessa forma, mas o que Deus diz, irmãos, é que as coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos. As reveladas. Agora, as encobertas, ou seja, que é a maioria, pertence ao Senhor. Então, essas coisas que estão encobertas, nós não podemos compreender Deus, mas as que foram reveladas, essas podemos compreender, irmãos. E o que Paulo fala aqui é o que está descoberto, não é coberto. Tudo bem, ele disse que eu conheço um homem no corpo ou fora do corpo, subiu até o 3º andar. E lá foi mostrada coisas inefáveis que não era autorizado ou lícita ao homem ver, que ele próprio, está falando dele próprio, irmãos. Mesmo assim, Paulo traz esse apanhado de experiência teológica
revelações de Cristo e traz para nós. Então, agora, muitas pessoas aqui, em face deste ensino bíblico, têm negligenciado o próprio Armínio, irmãos. Se vocês tiverem a oportunidade de conhecer as obras de Armínio, a CPAD lançou uma trilogia de Armínio. Se vocês puderem comprar, pode comprar, viu? É válido, viu? Tudo bem que não está ali a obra dele completa, porque o próprio Armínio pensava feito Calvino, Santos, nesse ponto de vista, sobre soberania de Deus. É totalmente diferenciado do tipo de arminianismo que a gente vê hoje. Existe o arminianismo clássico e o arminianismo contemporâneo. Peguei um professor de teologia e disse, conhece isso aqui, esse material? Olhou assim e fez, em parte. Olha, quando o cara diz assim, em parte, ele está dizendo, não conheço. Você não conhece, meu irmão. Olha que eu sou calvinista, viu? Mas eu conheço partes da teologia de Armínio, a clássica, que não é essa de hoje, que a igreja prega, que é totalmente diferenciada. Então, o que ele pregava é totalmente, nesse aspecto, diferenciado do que os arminianos de hoje, viu? Então, os arminianos de verdade entendem que isso é real e que Deus escolhe salvar uns e rejeitar outros. Essa é a mentalidade que era lá atrás, santos. Esse ensino, irmãos, que é injustiça, isso é novo, isso não é velho, não. Isso é novo. Isso é uma coisa nova dentro da teologia, que as pessoas tratam Deus, na visão calvinista, que é injusto. Isso é uma coisa nova, porque nem sempre foi assim, não. Porque existe ponto de discórdia entre as duas linhas de teológicas. Mas esse ponto não há discórdia, não. Mas nós observamos hoje que uma boa parte dos cristãos dizem que é injustiça Deus agir dessa forma. Então, muitos dizem que Deus é injusto. Se esse é o Deus da Bíblia, então eu não sirvo a esse Deus, porque Deus é injusto. Todos dizem isso. A maior parte dos cristãos hoje, arminianos, dizem que eu não sirvo a esse Deus que é injusto. Isso aí é o Deus dos calvinistas. Esse Deus não. Então eu já ouvi teólogos que se definem como arminianos dizendo, se esse Deus aí, que vocês reformados estão pregando e ensinando, se for esse o Deus da Bíblia, então eu não quero mais adorar a esse Deus. Aí já sai de uma camada baixa para uma camada acadêmica, irmãos. Pessoas dizem a mesma coisa, repetindo a mesma ignorância. Se esse é o Deus que vocês pregam, que é o Deus da Escritura, então esse Deus eu não quero papo com ele, eu não quero servir a esse Deus, porque ele é totalmente injusto. Como ele pode escolher uns e rejeitar a outros, então se é dessa forma, ele é totalmente coberto de injustiça. E se for desdobrar numa acusação direta, irmãos, isso é desdobramento de uma mente perversa, de uma mente criminosa. Ele está afetando diretamente o caráter de Deus quando ele diz isso. Ele está pondo em xeque o que Deus está dizendo, santos. Isso desdobra, sabe em quê? Em rebeldia, em disciplina, em incredulidade, quando a pessoa diz isso. Se ele sabe ou não, ele está fazendo isso. É mais fácil, irmãos, eu dizer o seguinte: eu não conheço sobre esse assunto. Agora você não pode dizer, ele não existe. É mais fácil você dizer isso. Teve um aluno meu, há mais de 10 anos atrás, quando eu comecei a falar sobre esse assunto, ele pulou assim, ó, ele sempre sentava na última cadeira do seminário, ele levantou-se e fez assim, professor Clécio, parou a aula, porque ele gritou, eu não aceito isso. Eu parei, foi um choque que eu tive, porque na hora que eu estava dando aula, ninguém nunca se levantou dessa forma. Assim, estendia os braços e ia fazer uma pergunta. Mas ele se levantou de uma forma brutal, abrupta, e disse, professor, eu não aceito isso que você está dizendo. Eu disse, olhe, preste atenção no que eu vou lhe dizer, viu? Nem Deus e nem eu estou preocupado com a tua resposta. Senta aí. Aí ele sentou-se. Eu não estou preocupado se você crê ou não, rapaz. E nem Deus está preocupado com você. Aí ele sentou-se. Eu disse, faça o seguinte, no término da aula, leia Romanos capítulo 8 todinho, viu? É a missão que eu vou dar para você. E na próxima aula você traga um resumo disso que eu estou te mandando. Aí ele foi. Aí eu disse, eu quero ver o que ele vai trazer, né?
Aí quando foi na outra semana, ele chegou, eu também não perguntei nada para ele, porque o resumo era particular, eu não queria que ele esboçasse o resumo. Aí quando chegou no meio da aula, ele fez: o senhor quer ouvir o esboço que eu trouxe? Eu disse: não, porque é particular. Ele fez: mas eu faço questão que os nossos irmãos saibam daquilo que eu pesquisei. Aí eu olhei assim, rapaz, ele vai alterar de novo, né? Aí ele fez: primeiramente, eu quero pedir perdão ao senhor, porque eu fui totalmente ignorante no aspecto não da minha fala alta, mas na questão do conhecimento. E segundo, o senhor estava coberto de razão. Deus de fato escolhe pessoas para salvar e escolhe pessoas para condenar. A Sara olhou assim para trás para ele e fez: oh, diácono da Assembleia de Deus. Disse: Deus de fato escolhe uns para salvar e outros ele escolhe para condenar. Aí ele disse: eu peço perdão mais uma vez ao meu professor, porque você está certo e eu estou errado. Isso de uma forma racional você consegue ver, não de uma forma emocional. Aí você não vai conseguir ver não, porque ela fecha a visibilidade da emoção, não deixa você raciocinar. O texto está da tua frente dizendo que 2 mais 2 é igual a 4, só consegue enxergar 5. Consegue enxergar não. As emoções cobrem a racionalidade. A razão, irmãos, Deus deu essa caixa aqui, ó, que chamamos de cérebro, foi para pensar, não é para colocar chapéu não. Aqui é feito para pensar, raciocinar, meditar, fazer altas e médias e baixas reflexões. Você consegue chegar no entendimento. É nisso que o apóstolo Paulo mostra que os textos são para alimentar a igreja. Que ele diz que o apóstolo Paulo, quando trata dessa questão, ele parece que ele já estava sabendo de onde isso iria parar, irmãos. Quando ele escreveu, eu acho que ele já olhando para o futuro, que lá da frente os cristãos vão ter problemáticas com isso, que os cristãos vão ter dúvidas, que vai ter maior confusão teológica. Então eu vou escrever aqui como se fosse o amanhã. E ele começa a escrever desta maneira, santos. Então, a problemática hoje que nós temos no mundo teológico, aqui com as cadeias teológicas, com relação a estes ensinos antropocêntricos, o pragmatismo, o liberalismo, todas essas correntes, elas têm ofendido as Escrituras e colocado Deus num nível mais baixo, irmãos, cada vez mais baixo e mais raso. As escolas hoje não têm mais Escrituras. Por que tu acha? Por que está acontecendo? É porque ninguém quer saber de religião, é? É para abafar a voz de Deus. Hoje, no plenário, tinha lá da Câmara, tinha a cruz representando o cristianismo. Não tem mais cruz. Cruz, não existe mais cruz. Cada vez mais a voz de Deus está sendo abafada. Os ensinamentos do cristianismo estão sendo engolidos. É como se estivesse numa ilha, queridos. A ilha está sendo engolida pelo mar cada vez mais. Mas aqui nós vemos que o apóstolo Paulo, ele transborda do entendimento da mente de Deus para a sua igreja. Eu acredito, irmão, firme e forte, que somente quem crê nessas coisas é quem tem a chamada de Deus, quem passou pela uma conversão, porque o entendimento é a conversão, não é o novo nascimento. Quem nasceu de novo, logicamente vai entrar no campo da conversão, que vai poder agora compreender as verdades bíblicas. E quem não passou por isso, irmão, não consegue compreender isso. E tem pessoas que estão dentro de igrejas reformadas, que ainda não sabem dessas coisas, não entendem essas coisas, e não aceitam essas coisas, que o espírito arminiano ainda está dentro dele. Ele não entende não, irmão. Não consegue entender não. Fala que é dessa forma, soberania é isso, soberania é isso, soberania é isso. Deus trabalha dessa forma, e a pessoa ainda não entende, não compreende como funciona a coisa. Uma vez eu brinquei com um aluno, né, dentro de sala de aula, que foi uma brincadeira até má da minha parte, né, que eu falei assim para ele: você não entende porque esse espírito arminiano está dentro de você, irmão. Ele entendeu do outro lado. Mas quando eu falo um espírito, irmão, é um entendimento. Não é que temos um espírito dentro de nós, não. É um entendimento que nós temos ainda com aquelas doutrinas que
não agregam a soberania de Deus, não apoiam a soberania de Deus. E muitas pessoas que estão dentro de igrejas reformadas ainda têm com essa mentalidade. Porque, querido irmão, as igrejas reformadas de hoje, a maior parte dessas pessoas que estão dentro de igrejas reformadas, como aqui nós, são pessoas que vieram do arminianismo. Tem que passar por um processo, irmão, de tirar assim, ó, esses ensinos. De uma vez por todas. Mais de 25 anos que eu trabalho com isso, um trabalho de desconstrução. 25 anos trabalhando com o propósito de desconstrução dessa teologia, porque ela agride o Evangelho, santos, no aspecto daqui da soberania de Deus, que a gente está falando aqui. Então aqui ele disse, desta forma, Deus é tratado como um ser injusto. Aí Paulo, quando escreve no verso 14, ele diz, há em Deus injustiça, irmãos? A interrogação está lá em cima. Parece que Paulo estava prevendo o que iria acontecer. A resposta paulina é que é provinda do Espírito Santo. Ele diz, de forma alguma. Isso há dificuldades de entender isso, rapaz. Isso tem alguma barreira, isso tem alguma lacuna que possa bloquear minha mente para que eu não possa compreender quando Paulo diz, não há injustiça, porque Deus escolhe um e não escolhe outro. Isso tem alguma dificuldade de entender isso? Que é escolhas, irmãos. A palavra bronca é escolha, que a humanidade quer participar, a humanidade quer escolher, a humanidade quer opinar. Ela pode opinar, ela pode escolher no âmbito social, âmbito moral. Elas podem fazer isso, mas no âmbito espiritual, Deus não abre as portas para que pecadores depravados como eu e tu possam fazer escolhas voltadas para o reino. Como é que podemos fazer escolhas estando nós mortos em vossos pecados? Morto não fala, morto não vê, morto não apalpa, morto não sente, morto não vê nada. Então como é que ele vai poder fazer escolhas reais? Como é possível fazer isso? Eu queria entender isso. Como eu, estando morto, eu posso fazer uma escolha real com relação ao mundo espiritual? Se eu estou morto, eu estou desligado desse mundo. Nós temos poderes, irmão, para fazer escolhas morais aqui na terra, e fazemos escolhas. Eu gosto do azul, não gosto do rosa. Não me pergunte porque eu não gosto do rosa. Eu não gosto de manteiga. Eu fiz uma escolha, eu não gosto de manteiga nem de margarina. Eu detesto esses dois elementos. Eu escolhi, eu não gosto disso. Eu gosto de pera, mas não gosto de outras frutas. Então eu escolho. Então eu não posso pegar este âmbito que eu tenho aqui e transferir e permutar para o âmbito de Deus, pô. Porque Deus capacitou o homem com certas medidas, santos, tanto intelectuais, quanto espirituais, quanto morais. Ele fez isso com o ser humano. E Paulo quer dizer aqui que não há injustiça da parte de Deus. Aí a palavra grega, que aqui é me genoito, significa infacto, não. Não, ele já deu a pancada, não. De forma nenhuma. A palavra grega é essa, que ele usa a expressão me genoito, significa não enfático. Então não tem como abrir aspas para dizer assim, e aqui? Não. Eu posso entrar com isso aqui? Não. Pode ser isso aqui? Não. Fechou, queridos. Não tem como entrar, santos. Se não tem como penetrar nessa barreira, como é que eu vou penetrar? Você não penetra, filhinho. Você se dobra diante dela e diz assim, eu aceito, Senhor, que o Senhor é soberano, que o Senhor me escolhe para ir para o inferno, e o Senhor pode me escolher para ir para o céu. O Senhor pode me escolher para ser rico, como pode me escolher para ser pobre. Como o Senhor pode me escolher para ser feio ou para ser bonito. É assim que funciona a mecânica, amados. É mais fácil você entender assim que dói menos, vai doer menos, se você aceitar as verdades. Agora, o que não podemos é redundar e agredir o caráter de Deus. É o que a igreja faz hoje. Ela agride o caráter de Deus. Por não entender a essência de Deus. Por que a igreja hoje peca contra Deus? Porque muitos deles não entendem a essência de Deus, o ser de Deus. Tem ontologia. Vai estudar sobre o ser de Deus? Aí você vai ver como eu tenho agredido a Deus sem saber. Porque você não conhece Deus, não conhece a essência dele, não conhece os seus atributos, não conhece o seu ser, aí você faz isso diante dele. Porque falta de conhecimento de Deus é pecado.
O que eu mais digo aqui a vocês: estudem, façam cursos, aprimore-se no conhecimento, porque falta de conhecimento ainda é pecado, irmão. Não mudou não, viu? Ainda é pecado. É tanto que Jesus, quando chega diante dos fariseus, ele diz: ó, errais por não examinarem. Jesus não nos chamou para ler Bíblia. Jesus nunca convidou a sua escola de discípulos para estarem lendo Escrituras. Crente não lê Bíblia, irmãos. Vamos ler a Bíblia, aquele projeto maravilhoso de 1 ano. Olha que besteira. Quem consegue ler as Escrituras diante de 1 ano? Somente Deus. Mas eu não sou Deus, como é que eu vou conseguir chegar a ler a Escritura dentro de 1 ano? Irmãos, Gênesis 1 em 1 eu passei 4 meses. 4 meses lendo Gênesis 1 em 1, para poder entender a linguagem hebraica, para poder passar para o próximo bloco. Aí colocaram lá aquele programa, leia a Bíblia em 365 dias, aí está lá o bobão, hoje eu li Gênesis 1, amanhã eu li Gênesis 2, Gênesis 3, aí você leu, beleza, o ano todinho. Eu vou escolher um texto da Bíblia, me explica isso aqui. Ele vai dizer assim, ó, eu não conheço. Você não leu? Mas eu não entendi. Então não adianta, irmão. Jesus não chamou você para estar lendo Escritura, santos. Ele chamou você para examinar as Escrituras. O que é que um perito faz num corpo? O que é que um médico faz? O médico de verdade, não esses médicos vagabundos que a gente tem hoje, que o médico chega lá, olha para o cara, está dando receita de cabeça baixa, não apalpa no indivíduo, não olha no olho do paciente e passa um remédio. Esses médicos vagabundos. Mas um médico de verdade, ele apalpa o corpo do cara. Ele cheira o paciente, ele toca, faz exames, ele vai examinar o indivíduo. Examinar, querido, é entrar dentro da pessoa para examinar ela. A Escritura, o que é um exame da Escritura? Eu vou ler a Escritura com dicionários, com concordância, com leques, com chave bíblica, eu vou fazer esse aparato todinho, hebraico e grego, para poder entender o que o texto está dizendo. Isso é exame. É por isso que é impossível você ler a Bíblia dentro do ano. Aí eu cheguei no seminário, abestalhado como eu era, o professor começou a fazer perguntas. Quantas vezes já leu a Bíblia? E cada um que dizia 3, 4 vezes. Eu digo, estou lascado, porque eu não li nenhuma vez ainda. E quando chegar a minha vez, o que é que eu vou dizer? Não, falar a verdade. Eu li a Bíblia assim, salteada. Capítulo aqui, outro ali. Mas cheguei no seminário sem ler. Mas eu tinha uma mente e dizia assim, eu faço exames. Eu pego aquele texto e não saio dele. E vou entender o texto. Só saio daquele texto quando eu entender o texto. Sempre fui assim. Aí quando chegou a minha vez, o professor de soteriologia fez, e o Clécio? Quantas vezes já leu as Escrituras? Eu fiz 0. A classe olhou assim para mim e fez, oxe, como é que pode? Seminarista nunca leu as Escrituras? Não, eu sou seminarista agora, mas eu já era professor de escola dominical, já tinha uma afinidade com a Escritura, e que eu não faço da forma que vocês fazem. Aí a classe começou a dizer assim, ele tem um nível muito baixo, o professor ficou rindo na minha cara. Eu fiz, na época ele era o pastor presbiteriano, reverendo. Eu vou abrir aqui um texto. Abri em 1 Coríntios, aí caiu, 1 Coríntios 11. Eu fiz, está aqui, 1 Coríntios 11. Pegue o aluno que disse que sabia das Escrituras 5 vezes. Esses que citaram a Bíblia 4, 5 vezes. E peça para ele me dar a interpretação aqui dentro dos originais. Se ele vai dar para o senhor. E depois você pergunte a mim se eu dou para o senhor. Olha que eu não escolhi o texto, eu estou abrindo aqui, caiu em 1 Coríntios 11. E eu vou te explicar o que é isso aqui. Pergunte a ele se ele sabe explicar. Irmãos, nenhum deles, dos 3 que se levantaram, conseguiu explicar 1 Coríntios capítulo 11. Olha, isso aí significa isso. Não adianta ler Bíblia, como está lendo gibi, lendo um romance ou histórias em quadrinhos. Não adianta, querido. Então, Jesus nunca chamou nós para estarmos lendo Bíblia, mas examinar as Escrituras. Então, é por falta desse aprofundamento que a igreja também não compreende o papel de Deus. Não compreende Deus, a sua essência, o seu caráter e o seu ser. E dentro do caráter de Deus, nós estamos agredindo a Deus. Quando dizemos assim, achamos que o Senhor é injusto porque o Senhor escolhe uns e rejeita outros.
Isso não pode ser. As conclusões lógicas de vocês aqui, não interessam, eu disse. Não interessam. O que vocês pensam acerca dessas verdades bíblicas e santas. Para mim, não interessa se vocês dizem assim, eu não creio nisso, que Deus para mim é injusto. Não me interessa o que é que você está pensando de fato. É que Deus faz isto e Ele não é injusto. E que essas acusações contra o caráter dEle é particularidade de Deus. É totalmente de Deus. A pessoa que fala que Deus é injusto, irmãos, eu só consigo retratar ele de duas formas. O baixo nível de conhecimento dele, que é a ignorância, ou influência do diabo, para que ele ofenda a Deus. Porque o único ser que ofende a Deus é ele. Em prática, o diabo vem fazendo isso desde o Éden. Vem ofendendo a Deus. Chama a Eva e diz, olha Eva, não foi assim que Deus disse não, viu? Certamente não morrerás. Ofendendo a santidade, o caráter de Deus. Ele ofendeu diretamente o caráter de Deus. Porque Deus disse uma coisa, ele disse outra. E teve a coragem de se levantar e dizer assim, não é dessa forma que ele disse. Ele está dizendo, ele é um mentiroso. O que é que a igreja faz hoje? Ela repete as mesmas falácias de Satanás. Não é dessa forma que Deus disse. E Deus está dizendo assim, soberania, eu escolho uns e rejeito a outro. Deus está dizendo isso nas Escrituras. E nós fazemos o quê? Rejeitamos a Deus. Outros argumentos que essa visão errônea traz, que diz, pois a escolha de Deus é feita por um de seus atributos, Clécio. Você está errado. Que conhecemos é a presciência. Você está completamente enganado que Deus escolhe através dos seus atributos. E um desses atributos que Deus faz escolha é chamada de presciência, Clécio. Aí vai errar de novo, Santos. Vai apanhar de novo. Por que, irmãos? Eles acreditam que é a presciência. Por que as igrejas que não têm uma visão reformada, eles creem que a presciência trabalha em cima da salvação? Textos como 1 Pedro 1 e 2. Veja como é que Pedro traz a mensagem. Eleitos segundo a presciência de Deus, o Pai, através da santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas, disse o apóstolo Pedro. Está vendo, Clécio, que não tem nada de escolha? Deus escolhe pela sua presciência. Eu disse, o que é presciência, querido? Presciência, Clécio, é ter o conhecimento antecipado. Deus sabe, Deus está vendo lá na frente quem vai crer. Aí Deus está vendo lá na frente, Clécio, quem vai crer, o que é que ele faz? Ele antecipa e elege ele. Porque Deus espera pela sua presciência que ele vai tomar a sua decisão. Eu digo, mas essa história, você tirou de que conto de fadas você tirou essa história? Porque essa história não tem nas Escrituras, irmãos. Presciência não é isso, rapaz. Você está falando, não. Tem nada a ver com isso, não. Deus não está vendo nada. Deus não consegue enxergar nada. Dessa forma que você está dizendo, não. É como se a história está acontecendo ao redor de Deus. E Deus está vendo a história passando. Deus está vendo a história passando. Aí Deus vai lá, que a história não é dele, não tem nada a ver com Deus. Deus vai lá e pega um indivíduo desse, traz ele para cá e elege ele. Porque Deus viu que lá na frente Clécio iria se converter. A foi que Deus fez? Já aproveitou, trouxe Clécio e elegeu. Aqueles que Deus viu lá na frente, que ele não iria aceitar Cristo, Deus disse, eles vão ser condenados. Essa é a visão que eles têm hoje. O que é eleição e o que é presciência. Eu disse, deixa-me explicar para ti o que pode ser presciência dentro dos originais. Por quê, irmãos? Porque eu não posso medir a Escritura olhando para o português. Português não. Esqueça o português. Se eu quero interpretar as Escrituras, eu não posso medir pelo português. Eu não posso medir pelo inglês. Mas eu tenho que medir com o que, Clécio? Com o grego para o Novo Testamento.
ou hebraico para o Antigo Testamento. Mas já que aqui se trata de grego do Novo Testamento, que aqui é o grego koiné, ele diz o seguinte, que a palavra presciência aqui é prognosco. Clécio, o que é prognosco? Prognosco quer dizer ter conhecimento, de fato, das esferas do passado, do presente e do futuro. Como é que ele consegue manipular as três esferas? Porque ele é, como eu disse para vocês, atemporal. Ele está acima do tempo, irmãos. Para Deus não existe dia, 24 horas. Deus não envelhece, porque ele está fora do tempo. Ele não é material. Ele é imaterial. Ele não tem forma física. Ele é espírito, irmãos. Não tem forma. Então, para ele é fácil navegar em cima das três esferas, passado, presente e futuro. Passado não, porque já passou, mas o presente e futuro ele está aqui navegando nas duas. Então, a palavra prognóstico quer dizer ter conhecimento das esferas, do passado, do presente e do futuro, e poder determiná-las. Então, por que uma ação acontece no futuro? Porque Deus previu ela e determinou para que ela agisse dessa forma. Não foi que ela agiu por si própria, irmãos, mas Deus fez com que ela agisse daquela forma. Vai entrar época de Copa do Mundo, né? As nações ficam perplexas, já viu? Todo mundo fica, eu também fico, eu gosto de futebol. Aí todo mundo fica, qual é o país que vai ganhar? Aí eu vejo as besteiras da internet. O Galo, botaram 2 bandeiras de frente do Galo, o Galo olhava assim e dizia, vai ser essa. Aí, de fato, aconteceu 2 vezes que o Galo fez isso, olhou para a bandeira e disse, olha, ele ganhou. Então, ou seja, até o Galo está fazendo previsão, meu irmão. Olha para aí que absurdo. Até um Galo faz previsão. Mas isso não acontece na realidade, irmãos. Porque até para que isso aconteça, Deus manipula a coisa, meu irmão. Manipula a coisa para que aquela coisa saia da forma que Ele quer. Então não é o homem, querido, não é o homem. Deus faz todas as coisas. Exemplos clássicos disso, né? Que a gente observa que Deus controla as pessoas, Deus controla o resultado final, santos. Então aqui ele mostra que não, o que foi que Deus previu lá para olhar para esse homem no futuro? Foi a fé deles? Não, não pode ter sido a fé, porque a fé é um produto da predestinação. O homem nasce sem fé, Deus concede fé a ele. Então, será que foi as boas obras? Também não foi as boas obras, irmãos, porque as obras dos homens são podres. Quando Paulo fala e Pedro diz que para a obediência nós fomos chamados, ele não disse por obediência que Deus me chamou, mas ele disse para a obediência eu fui chamado. É totalmente diferente, santos. Então, tanto Romanos 8 e 29, como 1 Pedro 1 e 2, trata do mesmo assunto, da presciência de Deus. Santo Agostinho uma vez disse, o homem não é convertido porque deseja, mas ele só deseja porque ele é o quê? Ativado pela eleição de Deus. Então, Deus manipula essa coisa. Então, não podemos também praticar obras para sermos gratificados, porque as nossas obras e nada é a mesma coisa, santos. As nossas obras são como trapos da imundícia, que não servem para salvar ninguém. Então, como é que Deus mede? Que não é por fé, não é por obras. Então, como é que Deus faz isso? Não sabemos, irmãos. Nós não sabemos como funciona a coisa, mas eu sei de uma coisa, Ele chama pessoas. O versículo 15 diz, porque ele diz a Moisés, eu terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e terei compaixão de quem eu tiver compaixão. A conexão e o argumento são óbvios aqui no versículo 15. Não é injustiça da parte de Deus exercer a sua soberania na distribuição de suas misericórdias, irmãos. Não é, pois ele expressamente reivindica o direito que é dele. Ninguém pode argumentar com ele porque ele faz essas coisas, porque ele já disse, eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. O negócio é tão simples dizer assim, eu dou a bênção a quem eu quero dar.
ninguém me provoca, ninguém pode exercer influência sobre mim para poder eu dar as minhas bênçãos de salvação, porque isso pertence a Ele. A passagem citada, irmão, a seguir, é do relato da entrevista solene de Moisés com Deus. Deus está conversando com Moisés. Em resposta à oração do profeta, do seu povo e por si mesmo, Deus respondeu. Ele disse, eu farei passar toda a minha bondade diante de ti. Ele disse dessa forma. E proclamarei o nome do Senhor diante de ti. Então você começa a entender, isto é Deus. Deus, ele age dessa forma. Então, como nós podemos mudar a mente de Deus? Paulo disse, ninguém pode mudar a mente de Deus. As nossas orações, irmãos, a triste notícia é, ela não impacta Deus, ela não move Deus para mudar o projeto dele. Agora, que as nossas orações devem estar dentro do projeto de Deus. O Pai Nosso tem uma fórmula, ali é a fórmula, aqui não é para estar orando daquela forma não, Santos, porque assim se torna até a missa, repetições de palavras. Ali é a fórmula que ele deu, Pai Nosso que estás nos céus, separado seja o teu nome, venha a nós, ele diz, venha a nós, mas ele diz uma coisa interessante, que seja feita a tua vontade. Agora, a minha oração é contra a vontade de Deus. Aí não são respondidas. Por quê? Porque nós oramos contra a vontade de Deus. Hoje a doutrina do antropocentrismo está dentro da igreja. Eu posso, eu faço, eu decreto, mas o Pai Nosso está dizendo, faça-se a minha vontade de Deus. E a igreja está dizendo, a minha vontade, não, a de Deus. É totalmente diferente. Então nós oramos até de forma incorreta diante de Deus. E Deus chama a responsabilidade de Moisés para dizer assim, eu faço misericórdia de quem eu quero. Se Moisés, se você está aqui na minha frente, foi a minha misericórdia. Não foi que aquela sarça que está ali queimando a Moisés, tu passasse aqui de bobo e me visse ali da sarça, não. Eu te arrastei para cá. Eu te conduzi até o Monte Horebe para que tu conheça a minha voz. Não foi por acaso que você me viu no Horebe, não. Porque a gente tem uma imaginação que o Horebe é um monte, né? O Horebe nunca foi um monte, irmãos. O Horebe é uma coletânea de montes. São muitos montes gigantescos que formam o Monte Horebe. Onde foi que Deus apareceu para Moisés? E eu lá sei qual foi o local onde Deus apareceu para Moisés. Lá em Israel tem lá, no Monte Horebe tem lá. Foi aqui que Deus falou com Moisés. Aos bobos do Brasil, que gostam de estar peregrinando em Israel, aí acha que ali é o local onde Deus falou com Moisés. Aqui é o local onde a mulher da estátua de sal está. Pessoas bobas. Ninguém sabe onde ocorreu esses fatos não, irmãos. Ninguém sabe onde foi a parte onde o mar vermelho se abriu. Essas coisas ninguém sabe não. Quem sabe já morreram. Irmão. Os que passaram já foram embora. Porque a extensão é muito grande da coisa. Então aqui trata-se, portanto, de uma declaração formal, de uma prerrogativa divina entre Moisés e Deus. A forma da expressão, farei o que farei, ou faço o que faço, quando ele diz aqui, está aqui no contexto de Êxodo 16 ao 23, ou lá em Samuel 15 e 20, são projetados para transmitir a ideia de que é inteiramente responsabilidade do agente de agir ou não, irmãos, e não da criatura. É do bel prazer de Deus fazer isso. É por isso que ele faz. Ele faz isso com prazer, irmãos. Agora, bem-aventurado é aquele que está na mão dele, viu? Para receber as bênçãos, porque se não tiver, meu irmão, vai ser atropelado por ele. Ou nada acontece, santos, com a pessoa. O fundamento da decisão está nele mesmo, não está fora de Deus. Na conexão deste versículo com o primeiro, e portanto é óbvio que o Paulo cita essa declaração, para provar que Deus reivindica a soberania, a que ele pertence a ele, exclusivamente a ele, não é homem nem não. Deus não está preocupado conosco, com a raça humana. Deus não está preocupado conosco não, irmãos. Deus é Ele próprio. Toda a glória é para Ele. Tudo é para Ele. É aquilo que vocês cantaram aqui agora. Tudo é dele. Tudo é para Ele.
Aí nós estamos preocupados, achando que Deus está preocupado conosco. Deus não está preocupado não, querido. Deus faz com que os seus projetos circulem e vai circular. Agora, quem estiver do lado das bem-aventuranças vai se dar bem. Quem não for escolhido vai se dar mal, irmãos. Mas o que é que eu posso fazer diante dessas coisas? Nada podemos fazer. O versículo 16 diz: pois assim não é daquele que quer e nem daquele que corre, mas de Deus usar a sua misericórdia, irmãos. Não adianta correr diante para Deus, não adianta querer aceitar a Deus, não adianta querer aceitar as leis de Deus, porque não funciona dessa forma mecânica de Deus, irmãos. Deus não trabalha com essa mecânica. Se o fundamento da decisão da escolha são objetos de misericórdia e estiver em Deus, como afirma o verso 15, o anterior, então, que não está no homem, a conclusão não é no homem, é em Deus, irmãos. E quanto a igreja não entender que inerentemente essas coisas estão em Deus, e que não podem partir fora de Deus, a salvação sai de Deus, o homem não compreende a vontade de Deus, vai ficar eternamente ignorante acerca dessas verdades. A palavra isto refere-se ao resultado completado do contexto, irmãos. Isto é, a obtenção do favor divino. Está aqui mostrando isso, que este resultado, quando alcançado, deve ser atribuído não aos desejos humanos e os esforços humanos, mas a Deus. Por que eu consegui atravessar o deserto? Aí Moisés disse: por causa de Deus, meu irmão. Porque eu consegui ser salvo? Por causa da misericórdia de Deus. Por que conseguimos chegar a ter esse conhecimento? Por causa da misericórdia de Deus. Tudo é a misericórdia de Deus. Esta mesma visão estava intrinsecada em dois apóstolos. Primeiro Paulo e o outro discípulo chamado Lucas teve a mesma percepção. Aliás, todos eles tinham a mesma cosmovisão, que não depende do homem, depende da escolha de Deus. Quando o Evangelho de João foi escrito, no capítulo 1 e versos 12, João diz assim: mas a todos quanto receberam, a eles deu o poder de se tornarem filhos de Deus, aqueles que creem em seu nome. Ao versos 13, agora vai se acoplar com o versículo 16 aqui de Romanos, que vai dizer o seguinte, irmãos: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, e nem da vontade do homem, mas de Deus. O que é que Lucas está dizendo aqui, João está dizendo aqui, santos? Os quais não nasceram de sangue, de etnia. Eu sou filho de judeu. Se o meu sangue é judeu, os meus filhos serão salvos pela questão paterna. Aí João disse: vocês não serão salvos por sangue, e nem da vontade da carne. A carne não tem vontade própria, santos. O homem não pode nem escolher direito, porque ele não tem esse privilégio de fazer isso corretamente. Mas ele diz: exclusivamente de Deus. Deus escolhe. Quando você abre a boca para dizer assim: aceito a Cristo, aquilo que já está dentro de você está inflamado, você já está contaminado pelo poder do Espírito Santo. Você não pode aceitar a Deus se primeiro você não for inflamado por Deus, santos. Quando nós abrimos a boca e dizemos: louvado seja Deus, porque o nosso interior já está contaminado, totalmente preenchido, meu irmão, pela soberania de Deus. É por isso que nós abrimos a boca e dizemos assim: aceitamos essa doutrina maravilhosa. Sabe por quê? Porque Deus nos preencheu. Aí nós dizemos assim: por que você crê? Pela misericórdia de Deus, Ele abriu a minha mente, o meu QI, para que eu pudesse compreender essas verdades. Não foi o meu melhor professor de teologia que me ensinou isso, não. Foi Deus que me ensinou isso. Ele colocou na minha mente que isso é uma verdade. O que os professores de teologia fazem, irmão, é dar apenas uma claridade naquilo que já está na Escritura.
porque essa doutrina já está em nossa mente. Deus colocou isso em nossas mentes. Então é Deus que mostra isso, é Deus que coloca isso. Então aqui João vai dizer desta forma. Aí João começa a dizer também, João 6,44, diz que ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Veja como é que João diz, ninguém é ninguém, irmãos. Ninguém pode vir a mim, a Jesus, se Deus não o trouxer o indivíduo. Não é eu que escolho a Deus, mas Deus me escolhe. Não sou eu que entro no projeto de Deus de enxerido, mas Deus me chama pela instrumentalidade do seu Santo Espírito e me coloca nas bordas da graça dele. Mas não sou eu. Essa palavra aqui, o nosso querido pastor da Igreja Reformada, João Ferreira de Almeida, foi pastor da Igreja Reformada. Quando ele traduziu João 6,44, amados, ele deu uma escorregada aqui. A palavra não é trouxer. Trouxer traz como no âmbito de um convite. É por isso que o arminiano, quando se agarra com um texto desse, ele vai dizer como se Deus estivesse convidando. Deus não está convidando aqui. Aparentemente existe convite nas Escrituras, como em Mateus 11:28, o vinde a mim. Aparentemente é um convite, mas não é na prática. Então aqui a palavra não é trouxer, mas é arrastar, que é a palavra grega reukon. A palavra reukon no grego quer dizer arrastar. Agora tira trouxer e coloca arrastar. Veja como ficaria, irmãos. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o arrastar. Deus arrasta o homem do pecado e coloca ele na sua maravilhosa luz. Por que Deus faz isso? Porque o pecador não quer sair do pecado. O pecador ama o pecado, ama estar no pecado. Deus arrasta o pecador. Então essa é a linguagem acadêmica dos apóstolos. Aí quando Lucas escreve a sua perspectiva de escolha sobre soberania de Deus, ele diz assim, irmãos, Atos 13:47, porque assim nos ordenou o Senhor, dizendo, eu te pus para ser luz dos gentios, a fim de que sejais para a salvação até os confins da terra. Aí ele pega e fecha com versos 48, que diz assim, e os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor. Aí Lucas vai dizer agora, e creram todos os que estavam ordenados para a vida eterna. Por que eles creram? Porque foram ordenados por Deus. Por que eles creram? Porque estava dentro da eleição de Deus. Por que eles creram? Porque Deus os predestinou para este ato. É isso. Então não há partes injustas de Deus. É Deus escolhendo e o homem aceitando. Como disse o puritano, ele entra de mãos vazias e Deus preenche. Pecador nunca entra com mãos cheias diante de Deus, porque ele não tem nada para entregar para Deus, santos. O que é que o pecador tem para entregar para Deus? Pecados. E mais pecados diante de Deus. O que é que nós aprendemos sobre soberania de Deus, irmãos? Aprendemos que somos miseráveis, dependentes de Deus, e que Deus preenche as nossas vidas com todas as coisas. O trabalho que nós temos, mesmo aquele trabalho deplorável, castigante, que trabalha de domingo a domingo, uma miséria, né? Mas, mesmo assim, irmão, está dentro do projeto de Deus. O mundo envolto de pecados, parece que o mundo orgânico de Deus está um caos. O mundo não está um caos. O mundo está do jeito que Deus quer que ele esteja, santos. Depravado e ignorante. Eu estava comentando com minha esposa, antes de vir para o culto, porque teve uma festividade das emissoras, e quando a filha de Silvio Santos, ela foi receber um prêmio e agradeceu a Deus, tal, em nome de Jesus. Aí outros da Rede Globo e disse, nós agradecemos aos orixás. Ela disse mesmo assim, porque a novela que foi feita foi por causa deles. Sem eles a gente não poderia ter feito essa novela. Você vê o contraste, né? Da vida, uma vida ativa e de uma vida passiva sem Deus. Aí você diz assim, mas por que essas coisas acontecem? Deus está também envolvido nisso, santos. Deus está envolvido em todos esses atos, bons e maus.
A soberania, ela abrange, o guarda-chuva é extenso, meu irmão, quando ele abre-se. Quando ele abre-se para o lado mal e para o lado bom. É porque foi criada a mitologia que Deus é bom. Somente bondade cai de Deus. Não, irmãos. Isso não é verdade, não. O guarda-chuva de Deus, quando abre, cai coisas males sobre o homem. Jó, o homem que não merecia receber males, era Jó, irmãos. E Deus descarregou em Jó uma metralhadora de .50. Fulminou Jó com todos os males, furtaram os seus gados, a sua riqueza, mataram os seus filhos, colocou nele lepra, que era a pior doença da época. E olha assim, meu Deus, quem fez isso? Foi o diabo, de fato foi o diabo que fez. Mas pela ordenança de Deus, soberania de Deus, eu faço todas as coisas. Mas Deus foi lá e abençoou ele, duplicou sobre Jó. Mas nós observamos, irmãos, que a soberania de Deus, ela abrange os aspectos morais e espirituais. Como é que nós encaramos isso na praticidade, irmãos? Como nós enxergamos a nossa cosmovisão, isso diante da sociedade? Quando nós conversamos com as pessoas, será que nós conversamos com essa perspectiva? Quando nós conversamos com nossos irmãos em igreja, de fé ou de não fé, será que nós abordamos dessa mesma perspectiva de Deus? Será que nós agradecemos a Deus, irmãos, por estarmos dentro desse projeto maravilhoso de Deus? Ou apenas somos metódicos crentes dentro das nossas igrejas? Vocês têm que compreender como Deus trabalha e o que Deus faz. Se nós estamos hoje dentro de uma igreja, de um corpo físico fiel, nós devemos agradecer a Deus, porque isso é projeto de Deus. Deus quer isso, irmãos. E muitas das vezes que as nossas práticas, o nosso entendimento diante de Deus não está batendo com aquilo que nós estamos lendo. Nós estamos lendo uma coisa e estamos praticando outras coisas. Por isso que Tiago diz que prática e teologia não se separam. A teologia é a fé que eu estou falando, santos. Não pode se separar, santos. Esse texto de Romanos 9, irmãos, quer dizer que eu não sou nada e Deus é tudo. Esse texto me diz que eu sou pequeno e Deus é grande, santos. Está dizendo que Deus é justo e eu sou injusto. Tudo isso a gente consegue ver uma flexibilidade do texto diante de nós. Quão miseráveis nós somos, mas Deus usou a sua misericórdia conosco. E muitas das vezes eu não quero ir para um culto, muitas das vezes eu não pego na escritura para fazer um exame, muitas das vezes eu não quero fazer as coisas que devem ser feitas por Deus para conosco, irmãos. Aí quando eu olho para Deus, eu tenho vergonha de olhar assim no espelho, escritura, e dizer, Senhor, ainda falta muito para eu chegar àquela palavra que tu disse, que seja perfeita e perfeitamente preparado para toda boa obra. Eu ainda não sou isso, meu irmão. Precisamos ser. E eu olho com vergonha diante de Deus. Muitas das vezes sou falho dentro da igreja. Muitas das vezes sou falho com a minha esposa, com os meus filhos. Não posso. Eu tenho que envergonhar a sociedade, eu tenho que envergonhar o diabo com a minha vida. Eu não posso ficar zangado com minha esposa. Chego com cara feira reclamando, ela reclamando comigo. Você chega com a cara assim, ó, só fica fazendo... tirando, ela vinha conversar comigo e eu muitas vezes ocupado no computador, ela vinha conversar comigo com a jantinha do meu lado, assim, ela saía invocada, mas rapaz, eu tento conversar com meu marido e ele faz isso, quer dizer, eu estou errado, muitas das vezes, então eu preciso melhorar com a minha esposa, eu preciso melhorar com os meus filhos, eu preciso melhorar de uma forma geral, irmãos, e quando eu olho para Romanos capítulo 9, eu digo, eu preciso entrar nessa atmosfera diante de Deus. Deus fez tudo por mim, Deus é tudo em mim, o que é que eu tenho que fazer o meu papel, santos? Aqui mostra a soberania de Deus sobre a raça humana, e que a graça de Deus abocanhou a igreja, santos. A graça de Deus superabundou a sua igreja. O que nós fazemos aqui hoje, dessa noite, é pequeno para Deus. Aqui pessoas dizem, eu vim para o culto, então já bati o ponto e está tudo certo. Isso é coisa pequena, irmãos. Nós precisamos ser mais abundantes em Deus. Quando eu olho esses textos, eu fico morrendo de vergonha. Precisamos melhorar diante de Deus a nossa cosmovisão e
principalmente a nossa ortopraxia diante de Deus. Irmãos, podemos levantar e vamos orar ao Senhor. Eu peço até desculpas que já passou aqui até do horário, né? Justo e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te agradecemos, Senhor, por este culto diante de Ti, ó Deus, onde nós, como seres racionais, que o Senhor abriu os nossos entendimentos para colocar essa doutrina em nossa mente e em nossos corações. Que o Senhor é soberano de todas as esferas, ó Pai. O Senhor escolhe uns e rejeita outros. O Senhor engrandece uns e não engrandece a outros, Pai. Mas o Senhor faça conforme a Tua vontade, ó Deus. E nós somos os Teus servos e Te agradecemos por isso, ó Pai. E nós Te agradecemos, ó Deus, por todos os Teus santos que aqui estão e aqueles que não conseguiram chegar aqui também, Pai. Eu Te peço, Pai, uma bênção especial sobre os Teus servos que aqui estão, que eles possam ir em paz para os vossos lares. Eu Te peço e Te agradeço em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor.